Maria Cláudia, boa tarde. Quem é o secretário administrativo dos tribunais arbitrais e quais são os instrumentos hoje que regulam o exercício dessa atividade? Boa tarde, André. O secretário administrativo, ele é um auxiliar do tribunal arbitral. Em princípio, ele exerce funções puramente administrativas, como organização de documentos, transmissão de comunicações do tribunal às partes, ajuda na organização das audiências. Ele presta um serviço que é bastante útil, não apenas ao tribunal, mas também às partes, e de alguma forma ajuda a promover a eficiência do procedimento. Eu acho que é interessante notar que é uma prática que é quase que global, ou seja, não se limita a alguns países ou algumas culturas jurídicas. Os tribunais das mais diversas nacionalidades nomeiam secretários administrativos e também não é uma prática recente. O que aconteceu recentemente é que o tema chamou a atenção das instituições arbitrais, dos usuários da arbitragem, que começaram a se debruçar sobre a questão para entender se ela necessitava alguma regulamentação. Então, a maioria dos regulamentos de arbitragem das instituições, eles são silentes com relação ao secretário administrativo. O que essas instituições começaram a fazer foi elaborar algumas notas que guiam e regulam o uso do secretário administrativo. Então, por exemplo, a CCI criou uma nota sobre o secretário administrativo, que antes era uma nota separada, hoje é uma seção dentro da nota que é enviada às partes e ao tribunal arbitral sobre a condução do procedimento quando o tribunal é constituído. E essa nota contém a política e as práticas da Corte com relação ao secretário administrativo. A nota traz diretrizes com relação à nomeação, às funções e à remuneração do secretário. Casos similares, ou seja, esse mesmo approach foi seguido por outras instituições, como o caso do Centro de Arbitragem Internacional de Singapura e o Centro de Arbitragem Internacional de Hong Kong, que também tem notas que são simplesmente enviadas às partes para informação. Existem outras instituições que começaram a incluir nos próprios regulamentos certas regras sobre o secretário administrativo. Por exemplo, a instituição de arbitragem da Câmara de Comércio finlandesa e da Câmara de Comércio da Holanda prevê no próprio regulamento algumas regras que são bastante limitadas, mas que prevê algumas regras sobre o secretário administrativo, e elas têm, ademais, notas que elas também, aí sim, detalham qual é a função, como se dá a remuneração e várias regras com relação à nomeação do secretário, etc. Esse também vai ser o caso da Câmara de Comércio de Estocolmo, que no seu próximo regulamento, que vai ser publicado em 2017, também vai incluir dentro do regulamento mesmo algumas regras sobre o secretário administrativo. Além disso, fora as instituições que começaram a ter esse interesse sobre esse personagem do processo arbitral, instituições como o International Council for Commercial Arbitration e principalmente o grupo de jovens do ICA, que é o chamado Young ICA, publicou em 2014 um guia do que eles chamam as melhores práticas na utilização e nomeação do secretário administrativo. Esse guia foi o fruto do trabalho de uma task force que foi baseada em 2 enquetes realizadas nos anos de 2012 e 2013 com vários usuários, árbitros, instituições de arbitragem com relação à função e às atividades do secretário administrativo. O que essa enquete demonstrou é que, primeiro, existe quase que uma aceitação unânime de que a participação do secretário administrativo é vista como algo positivo. 95% das pessoas que responderam a essas enquetes aprovaram o uso do secretário administrativo. Mas ela também demonstrou que havia uma necessidade ou uma preocupação por parte dos usuários de alguma regulamentação adicional.
Então, 78% dos participantes entendiam, ademais, que além de ser necessária uma regulamentação, essa regulamentação ela deveria ser feita através de guias de melhores práticas, em lugar de regras estabelecidas pelas instituições, que seriam de aplicação aí sim obrigatória nas arbitragens que são conduzidas por essas instituições. Então, basicamente, quando a gente fala de soft law sobre a atuação do secretário administrativo, a gente fala dessas notas que são elaboradas pelas instituições e desses guias de entidades, como a mais conhecida é o guia da Young ICA. Entendi. E você acha que foi importante a criação dessas diretrizes e desses guias para a autorregulação da atividade dos secretários administrativos? Eu acho que esses guias eles têm uma função, eles têm uma importância que foi necessária e que é necessária nesse momento. Então, por que surgiu esse interesse pela soft law e da soft law na atuação do secretário administrativo? Porque realmente começou-se a notar que a utilização do secretário administrativo começou a ser realmente uma prática corrente dos tribunais arbitrais. E aí a gente tem que entender de por que começou, então, os tribunais arbitrais a utilizar mais esse instrumento que é o secretário administrativo. Porque a maneira de se fazer arbitragem evoluiu. Os casos hoje em dia são muito mais complexos, seja por questões processuais, é quase impossível você ter um caso hoje que não tenha um incidente processual, que não tenha um pedido de bifurcação, que não tenha um pedido de medida cautelar ou uma fase de produção de prova. As questões de mérito ficaram mais complexas, as petições ficaram mais longas, a quantidade de documentos submetidos pelas partes aumentou muito. Então, ao mesmo tempo que os casos ficaram mais complexos e que a questão da disponibilidade dos árbitros é uma preocupação dos usuários, as partes continuaram nomeando os árbitros mais renomados, mais experientes, mas que também são os mais ocupados. Então, esses árbitros necessitavam de uma assistência e começaram de uma forma, enfim, quase que sistemática, nos grandes casos complexos, a utilizar o secretário administrativo. Mas a utilização do secretário, ele se fazia de uma maneira muito informal. E muitas vezes o tribunal não só não informava as partes antes de nomear, que tinha a intenção de nomear um secretário administrativo, como muitas vezes as partes nem sabiam que tinha um secretário administrativo trabalhando no caso, o tribunal não informava as partes a identidade dessa pessoa, e eu acho que foi essa informalidade que começou a causar uma certa preocupação e uma necessidade de uma maior transparência, já que as partes têm o direito de saber quais são os atores que estão envolvidos no seu processo arbitral. Então, essa preocupação e essa falta de transparência, essa falta de comunicação criou, além dessa preocupação de quem é que está atuando, qual é a função dessa pessoa? O que faz o secretário administrativo? O que ele pode fazer? O que ele não pode fazer? Quem é que paga pelo serviço dele? Então, todas essas preocupações levaram as instituições a realmente se debruçar sobre o tema e elaborar esses instrumentos todos que a gente já mencionou. Além disso, uma vertente que ainda é bastante limitada, mas que já começou a existir, é essa vertente de pedidos de anulação de sentença arbitral, que, como uma das razões da anulação, incluem uma atuação supostamente irregular do secretário administrativo. A gente teve o caso Iucos. Exatamente, o caso Iucos é o caso mais famoso. Além desse caso, a meu conhecimento, eu tenho conhecimento de 2 outros casos, um que foi decidido pela Suprema Corte Suíça e um segundo caso, que é o caso Sonatrach contra Statoil, que é uma arbitragem CCI, que foi analisado pelas cortes inglesas, nos quais um dos fundamentos da anulação seria a atividade regular do secretário. Em nenhum desses 3 casos, essa foi a razão que motivou a anulação da sentença. Foi um argumento de reforço. Exatamente. E, por exemplo, no caso Iucos, por exemplo, as cortes holandesas anularam a sentença por uma questão de jurisdição e nem chegaram a analisar
a participação do secretário administrativo. Então, a gente não soube e nunca vai saber qual é a opinião da Corte Holandesa de se houve ou não uma atuação regular ou irregular. Nos outros 2 casos, as cortes se manifestaram, mas elas falaram que a atuação era regular e que não tinha nenhuma razão para anular o laudo. Então, esses exemplos demonstram que esse interesse crescente da soft law pela atuação do secretário administrativo é justificável. Quer dizer, parece que a gente precisa de um pouco mais de regras, de um pouco mais de clareza e transparência. Enfim, essas preocupações todas, então, não foram ignoradas pelas instituições arbitrais, pelos usuários, pelas entidades, que, então, começaram a desenvolver essas regras, que hoje são as regras que existem, e aí a gente vai ver se elas são, enfim, úteis, não úteis, positivas ou negativas. Esse é o estado atual hoje. Então, vamos falar um pouco sobre esses instrumentos de soft law que você mencionou. Como eles têm regulado essa questão das atribuições e dos limites das atribuições dos secretários administrativos? Então, é interessante notar porque, como eu expliquei, a prática de utilizar um secretário administrativo não é recente. Todo mundo já teve em algum tribunal onde tem aquela pessoa sentadinha do lado do tribunal, que é o secretário. Mas, apesar do secretário estar presente em todos os casos, no papel ele não existia em lugar nenhum. E, de uma maneira, eu acho que natural, as partes começaram a se perguntar, mas o que ele faz? Né? Qual é o papel? Qual é a função? Então, eu acho que a questão das atribuições do secretário foi realmente a grande pergunta que os legisladores da soft law, se a gente pode chamar eles de algum jeito, tentaram responder com esses instrumentos todos. O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, quais são os limites. A resposta simples, que todo mundo gosta de dar, é que secretário administrativo faz função administrativa. Eu acho que essa resposta não é correta e não reflete o que ocorre na prática, e todo mundo sabe disso. Então, por exemplo, se a gente olha a própria nota da CCI, a nota da CCI, assim como todas as notas e o próprio guia do Ianguica, eles têm essa tendência de incluir uma lista de exemplos de funções que o secretário administrativo pode fazer. Então, entre elas, sempre estão as de praxe, transmitir comunicações, organizar documentos, organizar audiência. Dentro dessa lista, a CCI, que chama essas tarefas todas expressamente de organizacionais e administrativas, inclui a possibilidade do secretário elaborar pesquisas jurídicas e similares. E aí a gente se pergunta se elaborar pesquisa jurídica é realmente uma atividade puramente administrativa. Eu entenderia que não. Então, parece que existe um receio, principalmente das entidades, das instituições arbitrais, de colocar por expresso, por escrito, que existem certas funções que não são puramente administrativas, mas que o secretário administrativo pode exercer. E essa foi a posição que o guia da Ianguica tomou. Então, quando a gente analisa o guia do Ianguica, eles dão um passo muito além do que prevê essas notas das instituições, e eles preveem expressamente que o secretário administrativo pode exercer funções que vão além do puramente administrativo. Eles também têm uma lista. Nessa lista você encontra as famosas tarefas administrativas, mas também inclui tarefas como pesquisa sobre questões jurídicas, redação de ordens processuais, revisão de petição das partes e das provas, para, às vezes, elaborar uma cronologia dos fatos para o tribunal, elaboração de memorando resumindo as posições das partes e das provas. O guia permite que o secretário administrativo esteja presente nas reuniões de deliberação, e o guia diz que não é inapropriado, enfim, permite que o secretário administrativo inclusive redija algumas partes da sentença. E quando eu falava desse temor que eu acho que as instituições arbitrais têm de aceitar que existem funções não administrativas que o secretário exerce, me parece que é um temor que ele vai um pouco em contra ao que os usuários mesmo da arbitragem já começaram a aceitar. Porque, como eu estava explicando, o guia do Ianguica, ele é baseado numa enquete realizada com usuários, árbitros, etc.
E nessa enquete, todas essas funções que passam a estar na lista do IANGICA foram perguntadas especificamente. Então, as funções que o guia estabelece que são apropriadas é porque foram aceitas por uma maioria, pelo menos, dos usuários. E com relação, por exemplo, à redação de partes da sentença arbitral, que é hoje em dia, em virtude do caso Iucos, a questão mais debatida, pode o secretário ou não participar na redação do laudo, 65% das pessoas que responderam a essa pesquisa falaram que entendem que o secretário administrativo sim pode participar na redação de certas etapas e certas sessões do laudo arbitral. Então, eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente tem que entender que realmente continuar falando que secretário administrativo exerce função puramente administrativa simplesmente não reflete a realidade. E não reflete nem o que os usuários da arbitragem já aceitaram que é o papel do secretário administrativo. Agora, é interessante porque o IANGICA, nesse guia, então eles publicaram o guia e eles têm alguns comentários que acompanham as regras, né? E eles dizem expressamente que para se ter o maior benefício possível da nomeação de um secretário administrativo, as responsabilidades confiadas ao secretário devem ir além do puramente administrativo. Eles não usam nem a palavra pode, eles dizem que deve. Então, agora, por que esse debate, né? Eu acho que o ponto crucial aqui é entender que o secretário administrativo, ele atua e ele só faz, só deve e só pode fazer aquilo que, primeiro, o tribunal arbitral atribui a ele como função e, segundo, tudo que ele faz é revisado, supervisionado ou deve ser revisado, supervisionado e monitorado pelo tribunal arbitral. E é por isso que eu, aí nesse ponto, acho que o guia do IANGICA está correto de não temer o fato de que o secretário administrativo possa, sim, exercer algumas funções que não sejam puramente administrativas, porque você sempre tem o tribunal arbitral, sempre deve ter o tribunal arbitral supervisionando todas essas atividades. O que talvez nos remeta, então, para um segundo ponto. O que essas diretrizes têm a dizer a respeito do processo de escolha ou de nomeação desses secretários? Então, esses instrumentos são todos quase que unânimes em prever a necessidade do consentimento das partes. Além disso, o guia do IANGICA e a nota da CCI estabelecem e prevêem que o tribunal arbitral deve fornecer às partes o currículo do secretário administrativo e deve submeter às partes uma declaração de independência e de imparcialidade do secretário. Além disso, a nota da CCI vai um pouco mais além. Ela pede que o próprio secretário forneça às partes um compromisso de que ele vai atuar em consonância com a nota e ainda prevê que o tribunal deve assegurar às partes que o secretário vai atuar em consonância com a nota. Então, essa, de uma maneira geral, as formalidades, vamos dizer assim. Também existe unanimidade nesses instrumentos todos, que o secretário administrativo deve atender às mesmas exigências de independência e imparcialidade que os árbitros. Então, outro ponto interessante da enquete do ICA é que 55% dos participantes entenderam que, incluso as IBA Guidelines sobre conflitos de interesses, deveriam aplicar-se também aos secretários administrativos. E com relação ao momento em que deve ocorrer essa nomeação, ela deve ser feita o momento mais cedo possível do procedimento, e a nota da CCI estabelece que a nomeação do secretário deve, inclusive, constar da ata de admissão. Então, em termos de formalidades, esse é mais ou menos o processo que deve ser seguido. Se essa nomeação deve ser formalizada e se aos secretários se aplicam critérios de independência e parcialidade, isso significa que ele também pode ser impugnado? Exato. O secretário administrativo pode ser impugnado, isso é um fato. E, se ele for impugnado, o tribunal não deve nomeá-lo. Essa é a posição da nota da CCI, ela é bastante taxativa e bastante clara sobre esse ponto. O guia do ICA tem uma posição um pouco mais mitigada, parece, porque ele prevê que as partes podem objetar a nomeação do secretário, ele prevê que caberá ao tribunal arbitral decidir sobre essa objeção,
Mas, nos comentários, eles já dizem que essa objeção deve ser aceita quando ela for fundada em um conflito de interesses que seja sério, genuíno, ou uma preocupação mais geral com relação à participação do secretário administrativo, por exemplo, um aumento nas custas do procedimento. Então, ela dá uma certa discricionariedade para o tribunal para tomar essa decisão. E me parece um pouco complicado que o tribunal arbitral entre nesse tipo de análise, de decidir, por exemplo, o que é um conflito de interesse verdadeiro, genuíno e sério. Certos comportamentos que em algumas culturas jurídicas são absolutamente aceitáveis, em outras podem criar conflitos de interesse. Então, me parece que é delicado que o tribunal arbitral faça esse juízo de valor e tenha a possibilidade de manter um secretário administrativo ainda quando tenha sido objetado pelas partes. Eu acho que nesse ponto a nota da CCI tem uma solução melhor, porque ela diz que primeiro o acordo das partes tem que ser expresso para a atuação do secretário e segundo, se qualquer das partes objetar, o tribunal não pode nomear aquele secretário. Então, outro ponto com relação a essa questão da impugnação que eu acho que é importante abordar, que a gente nunca pode perder de vista que a função do secretário de novo, é assistir, é ajudar, é promover a eficiência. Então, me parece que vai contra essa ideia quando começam a criar certos procedimentos pesados e burocráticos de objeção de secretário administrativo. Então, alguns regulamentos prevêem, como será o caso do novo regulamento da Câmara de Comércio de Estocolmo, que cabe à Corte da Câmara de Comércio de Estocolmo decidir uma objeção sobre um secretário administrativo. Eu acho que a gente está indo um pouco além do necessário, eu acho que essa decisão cabe ao tribunal, e a meu modo de ver, o tribunal tem uma decisão que ele pode tomar, que é ou nomear outra pessoa, ou não nomear um secretário administrativo. Certo. Essas ferramentas de soft law dizem algo a respeito de uma qualificação particular que seria desejável ou necessária para os secretários? Não existe nenhuma exigência específica. Normalmente, na prática, se trata de um advogado que trabalha, na grande maioria dos casos, como presidente do tribunal. A enquete promovida pelo ICA, de novo, a maioria das pessoas respondeu que tem que ser um advogado, pelo menos. Mas foi interessante porque uma das perguntas que foi feita para os usuários é se eles achavam que devia ter alguma limitação com relação a quantos anos aquele advogado era qualificado como advogado. E se devia ter um limite mínimo, mas também um limite máximo, para evitar, às vezes, que advogados muito sêniores atuem como secretários ou, enfim, sócios. De novo, voltando ao caso Yuko, o secretário, ao longo dos anos, tornou-se sócio do escritório e continuava atuando como secretário. Então, essa pergunta foi colocada às partes, aos usuários, às partes que responderam, e a grande maioria rejeitou essa limitação. Então, a conclusão que a gente parece tirar disso é que, da mesma forma que o tribunal é o melhor posicionado para entender se um caso justifica ou não a nomeação de um secretário administrativo, ele também é o melhor posicionado para determinar qual seria essa pessoa e qual a qualificação que a pessoa deveria ter. O que se espera, claro, do secretário é que ele respeite os mesmos critérios de confidencialidade e discrição que se aplicam aos membros do tribunal. Então, a grande maioria, quase unanimidade dos instrumentos se referem a essas obrigações de confidencialidade. A nota da CCI não se refere, mas aí parece ser uma questão... o debate é um pouco mais amplo. Se a gente olha o regulamento da CCI como um todo, a gente vai ver que em nenhum lugar o regulamento diz que uma arbitragem CCI é confidencial. O que é confidencial é o trabalho da corte, da secretaria, etc. Então, acredito provavelmente que a CCI não quis entrar nesse debate de se a arbitragem é ou não confidencial, mas é evidente que se uma arbitragem é confidencial para todo mundo, e ainda quando não seja, por exemplo, casos envolvendo estados e entidades públicas, onde a arbitragem mesmo deve ser pública, o secretário administrativo tem que manter uma discrição, que é o que é esperado dele e dos membros do tribunal. Outra questão muito importante a respeito da atividade dos secretários é a remuneração deles. Esses instrumentos disciplinam de alguma forma essa questão? Sim.
Com relação à remuneração, se ela deve ser feita pelas partes ou não, a nota da CCI, por exemplo, é bastante taxativa e ela diz que enquanto que os gastos que um secretário administrativo tenha, por exemplo, para vir a uma audiência, etc., devem ser reembolsados pelas partes, não pode haver nenhum pagamento do trabalho do secretário administrativo. E ela proíbe expressamente qualquer acordo entre o tribunal arbitral e as partes para remunerar o secretário administrativo. Quando a gente olha o guia do Ian Guica, ele tem um posicionamento um pouco diferente. Ele diz que quando os árbitros são remunerados de acordo com o valor da causa, então a remuneração do secretário administrativo estaria incluída dentro dos honorários dos árbitros e, portanto, o secretário também não deve ser remunerado. E aí, provavelmente, a gente entende a posição adotada pela CCI, que deve ter esse mesmo raciocínio, porque a gente sabe que nas arbitragens CCI os árbitros são remunerados pelo valor da causa e, portanto, não haveria razão de remunerar o secretário, está incluído nos honorários dos árbitros. Naqueles casos em que os árbitros forem remunerados com base nas horas trabalhadas, então se estabelece que o secretário deveria ser remunerado pelas partes. Por quê? Porque essas horas que o secretário vai estar trabalhando e essas funções que ele vai estar exercendo são funções que o árbitro não vai estar trabalhando, então, em princípio, o árbitro vai faturar menos horas para as partes, a hora do secretário administrativo é muito mais barata, ou deve ser e tem que ser muito mais barata que a hora dos árbitros. Então, nessa situação, o secretário administrativo poderia ser remunerado, porque essa remuneração não vai causar um aumento das custas do procedimento, porque a taxa horária dele vai ser muito mais baixa do que a que estaria cobrando o árbitro por essas mesmas funções. Entendi. E agora, queria ouvir de você uma opinião geral sobre esse quadro de diretrizes que existe hoje. Você acha que o modo como a Soft Law tem regulado a função dos secretários administrativos é suficiente? A gente precisa de mais regulação? A gente precisa de uma regulação diferente, quer dizer, de novos instrumentos, ou precisa revisar os instrumentos que já existem? Qual que é a sua opinião a esse respeito? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é que esses instrumentos todos são relativamente recentes. Então, por enquanto, no estado atual, eu não vejo a necessidade de revisões ou de maior regulamentação por diversas razões. Primeiro, porque, de novo, a gente não pode perder de vista, e eu acho que o debate em torno do secretário administrativo, e nós advogados adoramos um debate, então ele acaba indo para um caminho um pouco mais onde as pessoas gostam de polemizar, mas a gente não pode perder de vista de qual é o papel do secretário administrativo dentro do processo arbitral. E o secretário, ele é um assistente, ele está ali para ajudar as partes, ajudar o tribunal arbitral e fazer com que o processo seja mais eficiente. Então, ainda que efetivamente entendeu-se que era necessário dar um certo formalismo a alguns processos, por exemplo, nomeação do tribunal, nomeação do secretário administrativo, ou promover transparência e clareza com relação aos deveres e obrigações do secretário administrativo, a ideia não é transformar a utilização do secretário administrativo em um processo burocrático, complicado, que adicione um grau de complexidade dentro do processo arbitral. Então, acho que essa é a primeira questão e eu acho que nesse ponto as regras são bastante positivas, porque a grande maioria tenta evitar cair por esse lado de criar processos complicados e burocráticos. Segundo lugar, como eu estava mencionando, esses instrumentos são bastante recentes. Eu acho que a gente vai ter que esperar para ver, pelo menos alguns anos, como eles vão ser aplicados e, principalmente, a gente vai ter que entender se vão surgir questões de maneira reiterada que não são abordadas nesses instrumentos ou às quais esses instrumentos não dão uma resposta satisfatória. Porque o que a gente não deve perder de vista, de novo, é que, por exemplo, falando das atribuições do secretário administrativo, existem princípios que estão por trás dessas listas e existe um espírito que está por trás de por que ele pode exercer uma coisa e por que ele não pode exercer. E eu acho que, em lugar da gente tentar estabelecer
pré-estabelecer quais são as atividades que ele pode ou não exercer, o mais fácil talvez seja a gente entender o que ele não pode fazer. E secretário administrativo não pode decidir e não pode participar de processo decisório nenhum, seja de questões processuais, muito menos questões de méritos. Secretário administrativo, ele não decide. Ele não substitui o árbitro naquele mandato que é intuito personae, que é pessoal do árbitro, de decidir o caso. Além disso, por exemplo, o secretário administrativo pode elaborar um documento, analisar os argumentos das partes, analisar as provas, facilitar a revisão desses elementos de prova todos? Pode. Isso não substitui a obrigação do árbitro de conhecer as provas, de conhecer os argumentos das partes e, enfim, de fazer a sua própria análise. Então, eu acho que o que a gente tem que entender é que todas essas regras e essas listas são exemplificativas, elas têm limites, é impossível você querer prever tudo o que pode acontecer e tudo o que vai acontecer e todas as tarefas das quais você pode necessitar um secretário administrativo e querer que tudo isso esteja escrito. Então, o principal aqui é a gente se pautar pelo espírito que levou essas entidades a escreverem essas regras. E, em último lugar, a gente também não pode esquecer uma vez mais que são os árbitros os responsáveis em supervisionar e monitorar a atuação do secretário administrativo. Então, cabe ao tribunal determinar que tarefas ele acha que é apropriado e, em princípio, se você nomeou aquele árbitro, se você tem confiança naquele tribunal arbitral para decidir o seu caso, não tem razão de você não ter confiança nesse mesmo tribunal de atribuir certas funções a um secretário administrativo. Então, para mim, eu acho que o grande problema aqui é que realmente, talvez alguma decisão equivocada de um tribunal, ele pode levar a que o secretário administrativo ultrapasse certos limites. Isso denigra a imagem tanto do secretário administrativo, como inclusive coloca em risco, a meu modo de ver, a própria eficiência do procedimento, porque a gente já vê partes tentando utilizar esse tipo de fundamentação para anular a sentença arbitral. Então, de novo, eu acho que mais do que maior regulamentação, o que a gente precisa no momento é a correta aplicação das regras que existem, a utilização das normas que existem, que parecem que hoje nos dão todos os instrumentos necessários para que a atuação do secretário administrativo seja uma atuação regular e esperar para tentar entender se vai ser necessária uma revisão no futuro. Eu acho que para que o secretário administrativo continue sendo utilizado como um instrumento útil dentro do processo, as regras que existem hoje, elas são as melhores, elas são o que podia ter sido feito. E eu acho que a gente tem que esperar e ver se elas serão realmente corretamente aplicadas e respeitadas ou se vai ser necessário alguma revisão. Entendi. Obrigado, Maria Cláudia. Imagina, obrigada, André.